gente vai falar um pouco sobre performance mobile, mais especificamente sobre o que vocês conhecem como thread, né? No Flutter a gente chama de isolates, tem um pouco de diferença, a gente vai explicar aqui hoje. Foi um problema que a gente passou aqui na Avenue e a gente encontrou a solução dentro do isolates, melhorou bastante, a gente vai dar uma passada geral sobre isso. E um conceito que vem aí dos aplicativos nativos é a thread. Tudo que você vai fazer, por exemplo, no Android nativo, quando você trata de aplicativo, uma consulta HTTP, ela obrigatoriamente tem que ser uma thread separada da thread principal para você não bloquear o seu aplicativo, né? Quando isso acontece, o Android nem deixa rodar seu aplicativo se você tentar fazer uma requisição HTTP na main thread. No Flutter funciona um pouquinho diferente, por quê? Flutter é o framework da linguagem Dart, né? E ela é uma linguagem inicialmente single thread. Ela vai rodar num único processo, numa única memória, num único bloco de memória. E aí ela funciona um pouco parecido com o JavaScript ali que tem o async await. Só que esse async await, o que muita gente confunde às vezes, é que acha que ele pode só colocar o async ali, não esperar e continuar para frente que está rodando em paralelo, mas não é. O async ele não é um método paralelo, ele é um método que ele vai esperar a execução e sem travar seu aplicativo. Só que para o usuário final, a aparência que dá é que seu aplicativo está travado se ele for uma tarefa muito longa. Por exemplo, você fez uma requisição HTTP, veio um objeto muito grande e você ainda tem que dar um parse naquele JSON ali para popular os seus models. Supondo que você tenha ali 1 mega de dados, você vai demorar um bom tempo ali para fazer esse parse e a tela do seu aplicativo vai estar travada. Ele tem que obrigatoriamente esperar. O async await, a única coisa que ele serve para a gente é que o usuário não apareça a mensagem para ele, que o aplicativo está travado. Então, ele é excelente para tarefas curtas, a gente consegue fazer isso bem, mas quando se trata de uma tarefa mais longa, aí o usuário vai ter a impressão de que o aplicativo travou. Eu não lembro se vocês recordam, numa das versões anteriores, que quando a gente estava desenvolvendo antes de lançar, a gente, nos testes, pegou isso, né? Contas muito pesadas, a aparência que dava é que o aplicativo estava travado, mas na verdade o processo estava rodando ali por trás. O outro problema que a gente tem é que o sistema operacional mobile, tanto Android quanto iOS, eles limitam a quantidade de memória que um aplicativo pode usar. Então, como o async await em si só não faz esse paralelismo, a gente vai começar a acumular memória, tá? De filas de processos esperando para ser executado e quando chega ali no tanto de memória que o sistema operacional permitiu o seu aplicativo rodar, aí ele realmente vai travar. Aí ele não vai mais dar a impressão de que está só travado, ele vai travar mesmo, porque lotou a memória disponibilizada para o seu aplicativo. Ele precisa fazer isso porque, diferente do computador ali, que é uma aba do Chrome, ele pode pegar 2 GB de memória, o sistema operacional não deixa isso no caso do mobile. Vamos passar para o próximo slide aqui, que a gente já vai ver um pouco sobre isso. Então é isso, o async versus isolate são totalmente diferentes, embora a maioria dos aplicativos em Flutter não utilizem isolates, porque o async resolve para tarefas curtas. No caso de você ter um WebSocket ali, ou um event source que te pinga ali a cada segundo milhares de informações, isso já não serve mais para a gente. A gente não tem como ficar esse await aí eternamente esperando um processamento pesado para chegar. E aí o que acontece no aplicativo é isso. Quando você está ali fazendo um grande processamento de um parse ali dos dados que chegaram da API, o seu aplicativo, no caso do Flutter, que está renderizando os componentes em tempo real ali, executando tudo que é atualização de um componente, ele renderiza novamente a tela, é isso que acontece. Ele vai ficar esperando o seu processo e a quantidade de frames por segundo que vai ser renderizado vai cair. Aí fica aquela coisa a tela travando bastante, enquanto você está tentando fazer um scroll ou algo do tipo. O ideal é que essa faixa aí do frames per second fique pelo menos em 24, no mínimo, que é a taxa mínima para o aplicativo começar a ficar fluido. E esse daí é um caso real que a gente teve aqui na Avenue. O aplicativo chegou a ter 7.1 frames per second. Então, praticamente, você não consegue fazer o scroll desse jeito aí. Você dá o scroll, 3 segundos depois ele te obedece, porque ele está tentando renderizar os componentes, mas ao mesmo tempo está esperando uma tarefa muito pesada a ser executada. Como que funciona o isolate?
O nome diz, ele é um processo isolado. A diferença dele para as threads nas linguagens tradicionais como Java ou Kotlin é que ele não compartilha memória. Um isolate não compartilha memória com outro isolate. Então você só comunica com ele pela porta de entrada, passa os dados que você precisa para ele, ele vai fazer ali o processamento, a execução, e durante esse tempo você não consegue acessar absolutamente nada dentro dele até ele terminar e te devolver pela porta de saída. Esse GitHub aqui ficou errado, você tem que editar. Não lembro nem porque que esse GitHub aí tá aí. Basicamente, isso aqui é o que acontece no device. Não sei se vocês estão conseguindo ver, porque as letrinhas estão bem pequenas. Quando a gente separa o isolate, no caso de um aplicativo em produção, a gente não tem essa Dart VM. Essa Dart VM é só quando a gente está em debug. Mas cada um desses quadrados maiores aqui, laranja, dentro, são uma thread separada, um isolate separado. Note que cada um deles tem sua própria quantidade de memória e o seu próprio processamento, tudo separado. Eles não se comunicam entre si, a não ser pelas portas de entrada e porta de saída. Como são um novo processo, nesse caso, o sistema operacional permite que seu aplicativo aloque mais memória do seu device. Porque é um novo processo separado, não tem nada a ver com o outro, então ele não coloca essa limitação. E aí cada um desses blocos vão ser processados separadamente, igual é na thread, só que cada um com sua memória ali para trabalhar. Como a gente vai fazer o isolate na prática? O Flutter, ele tem esse método chamado compute. Esse método compute, ele cria um novo quadradinho desse aqui do isolates, inicia ele, passa os seus dados aqui que você precisa e faz aqui o processamento desse cara. No caso, ele vai processar essa função aqui, getHello, processando o dado que você passou. O problema do compute, às vezes, é justamente quase o mesmo problema do async, que você tem que esperar ele iniciar a máquina, o novo processo, passa os dados, processa e mata essa máquina. Só que se você tem um WebSocket ali chegando milhares de dados a cada minuto, ele vai ter que subir esse processo várias vezes e você acaba ocupando um processamento e uma memória desnecessária no seu aplicativo. Então, o que é recomendado para esses casos? Se você vai trabalhar só com um parse único, há uma consulta ali, uma API que vem 1 milhão de dados, beleza, você usa o compute, é muito melhor. Mas se você precisa startar esse processo várias vezes, aí você já está ocupando uma memória e um processamento indesejado no seu aplicativo novamente. Então, em vez do compute, a gente passa para a forma pura do isolate. Como que funciona o isolate no Dart? Ele cria uma porta de entrada e uma porta de saída dentro. O isolate ele sempre tem que ser top level function ou um static function. E os dados que você passa para dentro dele também. Só que o que acontece? Você pode mandar só um único dado para dentro do isolate. E aí todo o seu método de processamento já tem que estar dentro do isolate para ele processar. Mas normalmente não é o caso nosso, a gente sempre precisa de processamentos diferentes. Então se a gente quer um processo de vida longa, iniciou o aplicativo ali, a gente já starta esse isolate e usa ele sempre que for preciso, a gente tem que criar um transporter que vai passar para ele dentro, no caso aqui, por exemplo, a gente usou o isolate transporter, certo? Esse isolate transporter, ele vai conter dentro desse objeto ali já a função de processamento e o dado a ser processado, e aí a gente pode passar essa classe inteira para dentro desse isolate. Nesse caso, a gente pode colocar qualquer função de processamento que a gente quiser e passar para dentro desse isolate de vida longa. Por que isso é importante? Porque você tendo o isolate de vida longa dentro do seu aplicativo, você não precisa iniciar um novo processo que gasta um certo tempo toda vez que você for processar um dado. Então, você pode, por exemplo, ali, ao momento de iniciar seu aplicativo, você já cria um isolate, 3 isolates, por exemplo. No nosso caso aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4 isolates separados, além do isolate principal onde roda o app. E a gente passa cada um desses aqui para alguma coisa. Por exemplo, um vai ficar responsável por processar tudo que chega do WebSocket, outro por event source, outro para fazer parse de list, e por assim vai. É importante você controlar quantas isolates você tem a cada vez também, para você não estourar demais o processamento do seu device. Dentro dele aqui, ele vai ficar ouvindo essa porta de entrada, processar o dado e enviar na saída.
E dentro do nosso app, a gente só fica escutando a saída do isolate ali, que em vez de ter um await, a gente tem um listener que vai executar um callback ali quando a gente precisar. Então, o processamento do aplicativo pode continuar normalmente, enquanto as outras threads, os outros isolates funcionam ali em uma outra parte da memória separada, ele não tem nem conhecimento do que está acontecendo. O único problema é que, como não divide memória, a gente não tem como saber qual o processo que foi executado no isolate separado. Então, a gente tem que passar um ID dentro desse processo. É legal que tenha um ID ali dentro daquela classe que a gente passou como transporter, para quando voltar a gente saber qual foi esse processo que foi executado. Já que eles funcionam de forma paralela, a gente não vai ter o controle sobre quem vai vir primeiro, quem vai vir por último. E isso daqui é como você iniciaria um isolate dentro do seu aplicativo. Iniciou o aplicativo, você cria um isolate para cada coisa. Por exemplo, esse daqui é o isolate de parser. Tudo que for executar de parser dentro do aplicativo, chegou uma API, quero popular um objeto, preciso dar um parse nela todo. Então a gente vai passar por esse isolate aqui e o aplicativo vai continuar executando normalmente enquanto faz essas mudanças. O resultado, esse daqui é o nosso resultado real, olha só para vocês verem, o ideal é que seja pelo menos no mínimo 24 frames per second. Esse era o nosso caso, a gente tinha 7.1 frames per second antes de melhorar a performance do aplicativo. E depois de usar isolates, claro que a gente teve outras coisas também para melhorar a performance, como o gerenciamento de estado mais eficiente. Esse daqui a gente passou de 7.1 frames per second para 51.1, mais do que o dobro do mínimo necessário. E aí a gente consegue ter o fluimento ali do scroll, da renderização da tela. Por quê? A parte que vai renderizar a tela para o usuário não está esperando mais nada processar. A gente está separando ali dentro dos isolates. O interessante de notar é que até a memória cai o uso. Por quê? Não tem mais memória sendo acumulada em fila ali para ser processada, elas estão sendo processadas em tempo real e o gerenciador de memória do device já elimina o que puder eliminar ali dentro da memória. Então, mesmo que o isolate permita que a gente use mais memória, a gente não vai usar mais memória, vai usar menos memória. E é isso. É um conceito um pouco ainda que o pessoal ainda não é muito difundido no Flutter, não é muito utilizado dentro dos aplicativos gerais que usam, mas que quando vocês forem fazer uma tarefa pesada aí, quem se interessar em começar a fazer aplicativos mobile, é bem interessante de se usar. Dúvidas, alguma pergunta, podem ficar à vontade, agora é a hora. Se a gente quiser voltar no código para ver passo a passo ali, pode ficar à vontade, pessoal. Eu tenho uma dúvida. Você acha que o isolate é a única forma que a gente tem de resolver esse problema de performance do aplicativo ou existe alguma outra forma? Se você tem um problema com processamento pesado, isolate é a única forma. Se você for fazer qualquer processamento pesado na thread principal, assim como em qualquer outra linguagem, você vai atrapalhar a performance do seu aplicativo. Agora, se o seu problema não for só o processamento pesado, for algum outro tipo de coisa, como gerenciamento de estado, que é um problema que a gente já teve aqui, aí sim, você tem como melhorar a performance de outra forma. Mas se o processamento for pesado, o ideal é que passe aqui. Entendi, valeu. Lá dentro dos isolates. É isso? É isso, cara. Acho que ficou bem massa a apresentação, cara. Parabéns pela apresentação que você fez hoje. Eu, pessoalmente, nunca tinha trabalhado com isolates. Acho que aqui no app tem esse contexto de WebSocket, né? Então, realmente, tem que ser criado umas soluções bem diferentes. Você já ouviu falar do CoreTimes, do Kotlin? Eu não cheguei a trabalhar muito com o Kotlin, mas é um pouco parecido com os conceitos do Async Thread, que já tem a classe pronta do Java, na época que era Java, né, no Android nativo. Entendi. Ele é parecido com eu ia te perguntar, né, se você acha que é parecido ou são coisas diferentes. Sim, eu não sei. Eu sei que o Kotlin e o Java em si, eles trabalham com threads. A gente aqui é um pouco diferente de threads, o caso do isolate, porque ele vai separar até a memória, né? Eles não se comunicam entre si. Entendi. Dentro do processo. Seu processo principal não conhece nada do processo secundário até que termine ele. Goiânia, como que tratar erro, cara? Porque você tá fora da thread principal aí, né?
Como você comunica para a thread principal que você teve um erro nesse processamento aí? Exatamente, esse é um dos problemas que existe ainda dentro do isolate, e se você quer tratar o erro, você tem que passar... Você pode colocar a função de tratamento desse erro dentro do seu transporter, assim como você passa ali a função de processamento e o dado a ser processado, você pode passar também o tratamento de erro para ser retornado ali no resultado, né? Quando terminar aquele processamento do isolate, deu um erro, retorna o erro ao invés de retornar o resultado. Algo que você tem que elaborar na mão mesmo. Já que é um processo separado do processo principal, ele não está sendo enxergado, por exemplo, pelo um Crashlytics. Beleza, então ele funciona tipo um callback, né? Exatamente. Ele só funciona com callback, já que você não compartilha a memória, você só vai saber o que você precisa quando retornar, e você precisa do callback para executar tudo, para ler tudo dentro do listener. Beleza. É isso? Valeu, Goiânia.